Fala, turminha! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí sobre as movimentações do preço e as marcações para o pregão de amanhã. Hoje com uma novidade, né? Conforme eu havia prometido a vocês, a gente vai mudar um pouco essa parte do estudo, porque muitas pessoas têm pedido isso. Então, a partir de agora, eu vou procurar ser bem mais objetivo nos estudos para manter eles com mais ou menos o mesmo tempo. Porém, tudo que for relativo à operação, eu vou comentar no nosso grupo do Telegram. Então, se você não está lá no nosso grupo do Telegram, clica aí e entra no grupo, tá? Porque aí lá eu falo sobre as operações durante o dia, o que aconteceu, o que está acontecendo. E aqui a gente fica voltado para os estudos, porque eu vou estar, a partir de agora, falando não só da B3, mas também a gente teve uma votação no nosso grupo do Telegram e aí o pessoal decidiu aí por alguns ativos para a gente acompanhar diariamente. E na votação eram 2 ativos e como bônus eu vou deixar mais um. Então diariamente a gente vai estar falando sobre 5 ativos e vão ser o seguinte: o índice, o dólar, o euro-USD, o USD-JPY para quem opera de noite, e também o XAU-USD, o Gold, porque tem muita gente que opera o ouro, então eu vou estar falando desses 5 ativos. Então, a partir de hoje, o nosso estudo ele vai ser voltado para esses 5 ativos, e aí no decorrer, depois a gente faz outra enquete, se o USD-JPY a galera não estiver curtindo, a gente muda, mas a ideia é que vocês tenham aí opções para operar no Forex. Então, nós temos um ativo que se movimenta muito bem durante o dia, e um outro ativo que se movimenta de dia e de noite, né? Mas ele funciona muito bem na abertura da Bolsa de Tóquio. Então é uma possibilidade para quem não consegue operar B3 de dia e quer operar durante a noite, tá? Então já vou pedindo para vocês aí, se inscrevam, deixa o like, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que deve, para aprender Smart Money de uma forma diferente, uma forma onde a gente não analisa simplesmente o que está acontecendo no gráfico, a gente olha o texto, a gente olha a estrutura de preço, a gente olha o volume financeiro, a gente dá uma passada em alguns pontos que são fundamentais para a análise do Smart Money, tá? Então, a gente não foca só em uma coisa. O operacional ele é voltado ao Smart Money, mas com um diferencial que é a força do volume, agressão, algumas coisas que fazem com que vocês tenham uma ajuda extra na tomada de decisão, beleza? Então bora lá para o gráfico para a gente falar do pregão, começando aqui pelo nosso mini índice, né? Que aí nós tivemos hoje um movimento de continuidade. A gente estava esperando por operações vendedoras nessa região aqui. Só que quem estava na live hoje cedo acompanhando viu que aqui o leilão aconteceu aqui, ele já foi rejeitado e o preço amanhã já abriu caindo. E o que aconteceu hoje aqui? Ele veio perder o fundo, tá? E aí a gente tinha um order block marcado aqui embaixo. E aí uma coisa que a gente fala assim, ó, a ansiedade da turma em operar B3 às vezes atrapalha demais, porque a turma começa a ver fundo aqui, já começa a pensar em compra, né? Enquanto que o mercado ainda está virado para baixo. Então, um ponto fundamental que vocês precisam ter é mudar essa visão e a paciência, né? Porque se o mercado está fazendo isso aqui, quando ele subir, eu vou esperar por venda, tá? E não querer ficar adivinhando fundo para comprar. Teve várias gente comprando aqui, gente comprando aqui. E aí, quando o mercado retorna e dá a oportunidade, o pessoal não está enxergando isso porque está sempre procurando reversão, sempre procurando movimento contrário, né? E aí é complicado. Hoje o pessoal lá estava vendo, a gente estava acompanhando, não deu operação para mim, porque aqui não teve como entrar aqui no meio do nada. Eu estava esperando que ele fosse pelo menos fazer, quem sabe, um sweep nessa parte aqui de cima para descer, mas numa região próxima ao fundo não deu oportunidade de venda. E aqui embaixo eu não ia comprar com uma força vendedora acontecendo. Então hoje foi um dia parado para mim,
Quem acompanhou viu lá que no Forex acabei fazendo um trade bem legal no... Acabei fazendo a minha metinha do dia aí no teste da mesa da Apex na Nasdaq, né? Peguei $200 lá no teste, então não dá num lado, a gente vai pro outro, tá? Então eu tô bem encaminhado, tô com 1/3 do teste já feito. São 3 dias de operação, já tô com quase $600. Então a gente tem que correr atrás de outras alternativas. E quem quiser, o link para você conhecer um pouco mais da Apex tá aqui na descrição desse vídeo e você pode também tá vendo para fazer esse teste e tem um cupom lá no meu link de indicação que dá desconto para você se você quiser adquirir o teste da Apex. Lembrando, a Apex ela opera com o NinjaTrader, ela te dá a licença do NinjaTrader e ela opera os mercados de índices futuros americanos. Então você opera S&P, você opera Nasdaq, você opera os índices americanos nesse teste. Ela é diferente de um pouco dessas mesas de Forex, beleza? Você pode também operar os contratos de Forex, mas ela é muito focada nos índices americanos. E ações também você pode operar. Certo? Então o que a gente tem aqui para amanhã no índice? Vamos estar aqui fazendo uma leitura do gráfico de 1 hora, para a gente ver aqui aonde foi que o nosso índicezito parou, né? Para a gente tomar as nossas decisões. A gente tem esse imbalance aqui de baixo que eu havia deixado marcado. Temos essa outra região aqui, lá embaixo, tá? Esse outro order block aqui dos 60. E aqui nós temos essa região aqui, ó, que lembra que eu sempre falo para vocês, é um order block na frente de um imbalance, tá? Então vocês têm que tomar cuidado, o preço está na região, ok? Ele é o último movimento aí do dia, ele foi até lá. A gente diminui aqui para o time frame do 15 minutos. O TradingView tá até dando umas travadinhas aqui, mas a gente diminui aqui pro 15 minutos para ver o que a gente pode observar aqui, tá? Aí vocês percebam que a região, ela é uma região que foi uma região complicadinha assim nessa subida. Então a gente tem aqui no fundo as melhores oportunidades nesse cenário aqui de baixo, tá? Então tenham cuidado com essas movimentações. Só vamos dar uma olhada no 30, se no 30 minutos o preço fica no movimento, se tem algum order block aqui nesse 30 minutos. No 30 minutos ele vai ser a extremidade aqui, ok? Então vamos deixar marcado essa região aqui de baixo para a gente tomar a decisão. A gente está vendo que o preço está trabalhando aqui. Quando a gente traz para o gráfico, o TradingView está travando hoje. Quando a gente traz aqui para o nosso gráfico menor, tá? A gente tem o que? Nós temos esse movimento aqui, que foi o último feito, certo? O preço está consolidado nessa região aqui, abaixo da POC, ok? Então, enquanto ele estiver aqui abaixo, subiu, a gente vai estar pensando em vender, ok? Tenham muito bem claro isso na cabeça de vocês. Aqui, inclusive, ó, deixa eu só diminuir essa quantidade de marcação que eu fiz para frente, para ficar um pouco mais objetivo. Então aqui, ó, nós temos o quê? Temos um choque dessa região, tá? Então assim, compra mesmo, o preço precisa perder essa zona aqui para que tenha se validado a exaustão dessa região, desse order block, e com isso o preço ter mostrado a reversão. Enquanto isso, a gente tem esse range, nós temos um imbalance aqui na parte de cima, tá? Ok, aqui, então muita atenção nessa região, tá? Para um possível pullback até ali. Vou deixar marcadinho aqui.
Nós temos as regiões lá de cima, que estão longe, mas continuam lá, certo? Essa região aqui, ó, eu vou até tá vendo como o indicador marca. É uma região que teve uma grande quantidade de volume, que é justamente a defesa desse cara aqui, ó. Percebam que esse candle aqui, ó, foi o maior volume do dia, tá? Então, essa região a gente tem que estar atento, ok? Eu não tenho como deixar de marcar essa região aqui como uma região vendedora, como um order block de venda, tá? Então, prestem muita atenção nisso, porque aqui é uma região que teve muita... É o rompimento de fundo, foi o maior volume de ontem, depois nós tivemos aqui, ó, foi aonde o preço defendeu, tá? Então, assim, toda a defesa foi nessa região. Então, tenham essa região aqui como uma região importantíssima para tomada de decisão. E aqui na parte de baixo, depois a gente tem, deixa eu até diminuir aqui para ficar na visão de vocês, tá? Que a gente tem esse imbalance aqui embaixo, que é o fechamento daquele gap. Então, fiquem espertos que se o preço romper o fundo dessa mínima, se ele abrir para baixo amanhã, ele pode muito bem fechar esse gap lá embaixo, tá? Então, fiquem atentos num possível movimento para aquela zona, caso ele perca esse fundo aqui, né? Se ele perder esse fundo aqui, ele pode estar dando continuidade para chegar aqui e aí sim, de repente, vocês pensar numa possível volta, tá? Porque nós vamos estar num fechamento de gap, normalmente o preço retrai e reage com força. Então, muita atenção em relação a isso. Na parte de cima, a gente tem essas regiões. Muito cuidado, eu vou deixar aqui, ó, marcado esse carinha aqui, tá? Essa base aqui, que hoje foi inclusive aonde o preço é... Eu vou deixar aqui, deixa eu tirar esse Fair Value Gap aqui. Eu vou deixar como escrito aqui, ó, base, tá? Porque foi onde o leilão rejeitou hoje. Então pode ser que tenha-se liquidez lá em cima para ser capturada. Então essas são as regiões aqui de atenção no índice para amanhã, beleza? Bora para o nosso Doleta. Doleta hoje ele só passou batido dos order blocks. Tinha gente tentando comprar, vender adivinhando o topo. E assim, eu desde cedo na live eu falei, a gente estava na live quando ele fez esse sweep aqui. Eu falei, cuida que isso aqui não é sweep, isso aqui ele tá vindo para estopar a galera. E ele foi só estopando a galera. Chegava nos order block, quem vendia tomou stop, né? Porque o preço estava com força contrária, gente. Sabe? Vocês têm que ter essa visão. O preço, ele fez o sweep de liquidez aqui embaixo e foi subindo. A partir do momento que ele rompe um topo, ele vai testar os níveis superiores. E ele acabou indo testar todos os 3 order blocks que a gente tinha. E agora, o que a gente tem aqui, ó? Vamos esperar o trading view hoje, tá difícil. Mas olha só, ele rompeu o choque de um gráfico diário, tá? Então aqui a gente tem um sinal claro de atenção, né? Ou seja, eu não sei se isso aqui ainda é um sweep, porque, claro, num gráfico diário, num gráfico de 60 minutos, isso aqui é apenas uma leve violação, né? O que vai determinar amanhã é o quê? É a forma como o preço vai se comportar no mercado. Por que a gente está falando isso? Porque percebam que o preço, esse movimento aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esses 5 minutos, aqui eu tenho um rompimento. Perceberam que aqui, ó, nenhum deles passou para cima? O que fez o rompimento é esse cara aqui. E o candle ainda está trabalhando dentro dele. Então, para que esse preço dê continuidade, ele tem que abrir aqui e seguir. Se ele voltar aqui para baixo, ele pode estar fazendo um pullback e ganhar
combustível para subir, tá? Então vocês têm que ficar atentos a isso. E é isso aí que a gente começa a enxergar as possibilidades para fazer as marcações. Aonde que a gente vai fazer possíveis marcações aqui? Primeiro, essa região aqui, que era daqui de baixo, ela passa a ser um breaker block, digamos assim, né? Uma região de comprador agora, porque o preço atravessou e deixou um novo order block aqui nessa zona, tá? Ele deixou uma região aqui. Essa aqui também é uma região de atenção, tá? Porque isso aqui é uma base. Se a gente coloca aqui no 15 minutos, vocês vão ver, ó, que inclusive eu tenho uma base bem forte, tá? Vamos esticar essas pernas aqui, certo? Eu diria que essa aqui é a região mais importante que tem para o preço segurar, tá? Esse carinha aqui. E depois eu diria que eu ficaria, inclusive, com a marcação desse imbalance aqui, tá? Que são as duas pontas aí que o preço pode estar capturando liquidez. Então, ó, e aqui nós temos essa marcação de topo, tá? Que é onde vocês precisam ter atenção em relação à continuidade ou não do preço. Lembre-se de uma coisa, o preço fez esse sweep aqui no fundo e fez esse rompimento aqui. Se ele voltar para baixo, isso aqui caracteriza um sweep e ele tende a vir buscar as regiões aqui de baixo. Então, fiquem atentos em relação a isso, tá? Porque é muito importante vocês terem atenção a isso. E aqui a gente ainda tem uma outra região importante, que é esse cara aqui, tá? Vou deixar marcada essa zoninha aqui, que é onde o preço trabalhou e a gente está dentro dessa POC aqui de trás para tomada de decisão, certo? O que a gente tem aqui na parte de cima, ó, como se fosse a movimentação, certo? Atenção a essas regiões aqui, que vocês percebam, elas estão acima dos 50%. Só deixa eu inverter isso aqui para que a Golden Zone venha aqui para baixo. Então, nós temos os 50% nessa região aqui e é aqui que ele pode vir fazer um possível teste, tá? Muita atenção a isso. Então, esperem por alguma tomada de decisão mais na parte de baixo aqui, caso queiram comprar. Aqui é região vendedora. E é bom que é com o stop definido aqui atrás, né? Se o preço abrir aqui dentro desse range amanhã, nós tivemos esse candle de fechamento que foi uma rejeição forte. Se o preço abrir para baixo, ele já vai estar buscando os outros níveis aí de trás, ok? Então, isso que a gente tem no dólar para amanhã. Euro, USD, vamos falar aqui do gráfico de 15 minutos. Olha lá, a gente tinha falado ontem dessas regiões aqui, ó, né? E a abertura do preço, ela não deu nem chance. Ela fez um sweep aqui e acabou descendo com tudo. Foi praticamente buscar as regiões lá de baixo, certo? Vamos voltar aqui numa hora para a gente fazer uma leitura dessa região aqui. O que a gente tem aqui, ó? Esse cara aqui, tá vendo? É toda a extremidade que teve a movimentação dentro dele. O preço tocou nele. Aqui nós estamos em uma região compradora. Então, qual que é a intenção aqui? Amanhã, a expectativa disso é esse preço abrindo aqui para baixo, que a gente possa esperar por alguma manipulação aqui em cima para estar efetuando compras nessa situação aqui, tá? Só que
somente com quebras de estrutura, porque enquanto ele não quebrar, o mercado está se movimentando para o lado de baixo. Então, muita atenção em relação a isso. Acompanhe pelo 15 minutos, tá, pessoal? Porque assim, a movimentação ela tá bem clara ainda. Ele caiu, subiu, desceu, fez uma retração. Então, teoricamente, para que ele possa subir, ele teria que falhar fundo. Nós temos o imbalance aqui. Porém, não é um imbalance validado, porque ele não perdeu esse fundo. Então, enquanto ele estiver nesse range, ele está caindo, tá? Ele teria que perder o fundo para aí sim poder fazer um movimento de subida, tentando num time frame menor achar para o movimento de compra. Enquanto isso, se por acaso ele abrir segurando nessa região aqui, ver conforme ele vai reagir aqui para ver se ele vai continuar. O range é esse aqui, tá? O range é esse aqui. Se ele não romper fundo e vier aqui para cima, fiquem atentos a essas zonas aqui para ter uma possível continuidade, ok? É isso que vocês precisam estar atentos. O preço está fazendo isso aqui, ó. Tá? Essas movimentações elas são muito comuns, certo? Então o que a gente vai deixar marcado aqui no 15 minutos? Primeira coisa que eu vou deixar marcado é esse carinha aqui. Esse imbalance aqui, certo? Porque ele pode pegar essa liquidez aqui e tá indo lá para baixo. E depois a gente tem aqui essa extremidade, tá? Já mais perigosa, tá, turma? A extremidade já é mais perigosa. O melhor ponto mesmo é o imbalance, que ele pode fazer um sweep aqui nessa região para pegar essa liquidez e seguir descendo. Então, esse é o movimento que seria mais interessante de se aguardar, tá? Para pegar uma possível continuidade. Deixa eu dar uma olhada, vamos dar uma olhada só no diário, como que ele tá. Ó, percebam que no gráfico diário ele fechou querendo dar uma rejeição nessa região aqui. Então, e não se esqueçam, né? A tendência do euro é de alta. Porém, no gráfico diário, ele ainda não quebrou, ó, ele havia que quis quebrar a estrutura, mas ele pegou a liquidez e continuou descendo. Então tem que ficar esperto por esse preço poder até querer chegar aqui, ou inclusive violar esse fundo duplo aqui para depois fazer um sweep e voltar, tá? Então cuidado ainda com a operação compradora. Eu ainda olharia para venda no euro num time frame menor, tá? Assim vocês podem ter um direcionamento um pouco melhor. O SDJPY. Bora falar no... O que aconteceu aqui, ó? Vamos lá, gráfico de 1 hora. Vocês estão percebendo? Viram que eu falei ontem no estudo para tomar cuidado com o SDJPY, que enquanto ele está virado para cima, ele vai, tá? É um gráfico muito perigoso para você operar vendido devido à força que tem do dólar em relação ao ien, ok? Então, o que a gente pode enxergar aqui? Vamos aguardar a abertura de hoje, ver o que ele vai fazer nessa zona aqui, tá? Se por um acaso ele abrir subindo, nós podemos esperar por uma compra nessa região aqui, ok? Vou até deixar aqui, ó. Nós temos um order block bem interessante aqui nessa região, tá? Que é um ponto bem interessante para a gente pensar num possível sweep ali que ele vai fazer, né? Aquele movimento de, se ele continuar, fazer a retração para continuar a subir, tá? Essa região aqui. E depois a gente tem essa região aqui embaixo, mas tá fazendo parte aqui. Que vocês entendam que essa zona aqui, se por um acaso falhar,
vocês podem ter boas entradas em sweep aí nessa região, tá? Esses daqui são os dois pontos na parte de baixo para vocês estarem atentos a qualquer compra, qualquer movimentação aí. Lembre-se, o Ien ele é um ativo muito a disparidade dele é muito grande. Olha o candle que ele fechou no diário, tá? Um candle de rompimento forte. Então fiquem atentos, ok? Aqui é uma região de order block do diário, tá? Vou até deixar marcado isso aqui, que é para vocês entenderem o contexto. Ó, ele está entrando numa região de order block do gráfico diário, tá? É o BV H4. Só que não é H4, é D, tá? Então, assim, tira o zoom do gráfico, vocês vão ver que ele está chegando numa região vendedora, olha só. Choque, foi mitigando, fez o choque, voltou a capturar a liquidez. Se ele der uma entrada aqui no time frame menor, vai ser uma venda top. Se por um acaso isso aqui foi liquidez, ele pode continuar e inclusive estopar quem está pensando por venda aqui, tá? Então, aqui nessa região de cima, venda, vocês só vão pensar em fazer alguma coisa no time frame menor, caso o preço o TradingView tá horrível hoje essa atualização dos gráficos, mas ok. Tá? Então vocês só vão pensar em alguma coisa caso ele tiver uma confirmação, tá? Tiver um choque, né? Aqui, ó, ele abrir dando continuidade, depois ele voltar, quebrar a estrutura, dar uma possível venda. Só assim, sair vendendo, adivinha, no topo, no Ien, é perigoso, porque ele pode rasgar tudo para cima, que isso aí pode ser liquidez, tá? Muita atenção nessa hora. E para a gente finalizar, o Gold, vamos falar do ouro. O ouro deu uma baita de uma venda aqui, nessa movimentação dele. Lembra que eu tinha falado disso aqui, tomar cuidado de um possível sweep. Até tinham me perguntado sobre compra aqui no ouro, região. Eu falei, tem que tomar cuidado com o ouro, que ele pode buscar liquidez na região de baixo, tá? Porque aqui é uma zona, aqui é uma região onde tem liquidez para baixo. Se o TradingView carregar de novo, não sei, ó, tá vendo? Então ele tem essa região aqui, ó, para pegar liquidez. O ponto bom de compra no ouro seria aqui nesse fundo, tá? Então, tomem cuidado com isso e prestem atenção na movimentação que ele está fazendo, tá? Ó, aqui que vocês precisam ter atenção. Enquanto ele estiver fazendo essa movimentação, reparem, ó, ele rompeu o fundo, voltou no imbalance aqui, ó, deu venda de novo, tá descendo. É a mesma coisa que eu falei para vocês em relação ao euro. O ouro está nesse range aqui. E ele está no meio do caminho, tá? Então, se ele abrir para baixo, num possível rompimento, dependendo, você tem uma compra na volta dele. Que seja para um alvo aqui nessa região, por exemplo, ou aqui até mesmo. Depois ele continuar o movimento dele, tá? Mas é isso que a gente enxerga um pouco no ouro. Deixa eu só tirar esse order block daqui, porque ele já foi mitigado. Se a gente olhar no tempo menor, aqui nos 5 minutos, por exemplo, nós tivemos aqui, ó, um choque, tá? Então, aqui é um ponto determinante para a movimentação do ouro. Eu vou deixar marcado esse imbalance aqui, ó.
porque ele é um ponto crucial, tá? Acompanhe essa movimentação dele aqui, ó, porque ela pode dizer muita coisa sobre os próximos passos do Gold, ok? Se ele segurar nessa região aqui, segurar, fizer uma quebra de estrutura, der uma compra, você pode estar pensando por alguma coisa até essa região aqui, ó, desse order block dessa região. Então você tem uma compra até aqui. Agora, se ele perder essa parte aqui de baixo, tchau, vai continuar até o fim. Beleza, turminha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Novo formato, a gente vai se adaptando, vou tentar ser mais rápido nas próximas vezes. Mas eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado muito. Um grande abraço a todos, um bom descanso e um excelente pregão amanhã. Grande abraço. Fui!